professor Alfredo Mata, professor de História da Bahia, e minha formação eu tenho mestrado em História e um doutorado em Ensino de História. Eu acho que todo mundo sabe, é mais ou menos um clichê, que a Bahia é formada por uma mistura de índios, africanos e europeus. Os índios que estavam aqui na Bahia estavam há muito tempo. Há quem diga que eles chegaram aqui há 10 ou há 15 mil anos. Ou seja, se existe alguém que pode ser chamado de dono da terra, são esses caras. E os grupos indígenas na Bahia estavam divididos basicamente em 3. A Bahia de Todos os Santos, a região do Recôncavo e arredores, para o norte, um pouco para o sul, era ocupada pelos Tupinambás, o povo da farinha de mandioca, o povo do beiju. Por isso que a gente gosta disso até hoje. E mais para o sul, da região de Ilhéus para baixo, era ocupado pelos Tupiniquins, que não deixavam de ser aparentados com os Tupinambás. Tinham uma base linguística similar, mas que de fato tinham alguma diferença de civilização, de cultura. No interior da Bahia estavam os povos de língua G, que os tupis chamavam de tapuias. Estes eram nômades, viviam de caça e coleta e de uma agricultura muito rudimentar, em grupos pequenos. Já os tupinambás, os tupiniquins, viviam em aldeias sedentárias, firmes, endereço fixo, com a agricultura mais bem elaborada e grupos humanos de 500, 600 habitantes. Era natural que os portugueses achassem que estes do litoral eram mais desenvolvidos, mais inteligíveis, enquanto os do interior eram bastante bárbaros. Bom, o outro povo que nos formou foram aqueles que, segundo a história oficial, nos descobriu. Veja que essa frase já esconde uma verdade, né? Quem nos descobriu de verdade foram os índios. Afinal de contas, eles chegaram aqui muito antes. Mas, para a história oficial, para o mundo moderno, o Brasil entrou no mapa, a Bahia entrou no mapa, com estes nomes, inclusive, a partir da chegada dos povos ibéricos. Que povos ibéricos? Principalmente os portugueses. Os portugueses, apesar de serem muito importantes para a nossa formação, são muito mal conhecidos. Eu não sei se a independência da Bahia, do Brasil, criou uma espécie de preconceito ou de antipatia aos portugueses, porque eu creio que o Brasil do século XIX desejou muito construir um patriotismo, uma nacionalidade, uma identidade, e nisso acabou esquecendo um pouco, ou obliterando muito da herança portuguesa. Existe um outro aspecto também, que é o aspecto da escravidão. Os portugueses, eles patrocinaram, ou pelo menos gerenciaram, o sistema escravista, e muitos escravizados chegaram no Brasil. De certa forma, há também um preconceito relativo aos portugueses, porque, graças à escravidão, é como se eles começassem a ser tratados como inimigos sempre. E aí, mesmo que haja alguma razão nesse argumento, eles passam a ser desconhecidos. E na medida que a gente os desconhece a nós mesmos, até porque a quantidade de portugueses que realmente trabalhou no tráfico foi pequena. Então, vou tentar explicar algo mais profundo sobre os ibéricos. É importante que se diga que a cultura ibérica ela é milenar. As cidades mais antigas da Península Ibérica já tinham 1000 anos quando Jesus Cristo nasceu. Ou seja, já eram velhas quando Jesus Cristo nasceu. Lisboa, Cádiz, Sevilha ou Faro, ou ainda Setúbal, são cidades fundadas 1500 anos antes de Cristo. E aí vem a primeira informação que destoa do que a gente conhece. São cidades fundadas por africanos.
E isso já confunde um pouco a cabeça baseada na história oficial, né? Os tais brancos europeus não eram assim tão brancos e nem tão europeus, já que a base de sua cultura é africana e suas principais cidades vieram de povos da África. Como se não bastasse, os povos ibéricos passaram muitos anos dominados por africanos, que eram muito superiores a eles, em toda a cultura, em tudo. Os africanos do norte, os chamados berberes, ou povos do Maghreb, entre os quais se destaca os famosos cartagineses, que vocês já devem ter estudado em História Romana. Bem, então, os portugueses só se tornaram europeus na hora que os romanos entraram na Península Ibérica e a dominaram por 500 anos. Esse domínio não é um domínio bom. Afinal de contas, você fala latim até hoje. E a nossa cultura latina existe até hoje. E ela é forte. Em tudo que a gente faz, é só pesquisar. Mas outro aspecto importante é que logo após esse período romano, e um curto período na mão dos bárbaros germânicos, eles foram de novo dominados por africanos, islâmicos, mouros, mouriscos, do qual vem muito da nossa culinária, da nossa música, da nossa estética e até o nosso cristianismo, de um catolicismo meio islâmico que difere um pouco do catolicismo romano devido a essa mistura. Essas tradições mouras quase não chegaram a gente conscientemente, porque como os portugueses cristãos reconquistaram a Península Ibérica, eles tentaram redimir, ou melhor, diminuir a presença islâmica e relegar ao segundo plano. Apesar de que, por exemplo, as festas de São João, muito fortes no Islã, são também muito fortes no Brasil. A gente precisa conhecer um pouco mais o Islã, não é? A gente não conhece tanto. E é reconhecendo a influência ibérica que a gente reconhece essa influência islâmica e moura, além de europeia. E quanto à nossa herança africana? Ela é muito maior do que se pensa. Primeiro, pelo que eu acabei de dizer sobre os europeus, né? É que os próprios portugueses são em grande parte africanos. Mas além disso, se a gente puder prestar atenção nesse mapa que está aqui, a gente pode entender melhor de onde vieram nossos africanos. Aqui em cima, onde está a setinha do mouse, está a Península Ibérica. E aqui está a África, que pressionou e influenciou tanto na Península Ibérica. A África dos mouros. Aliás, é importante que se diga que moureno ou moreno não é um termo preconceituoso, é um termo étnico. Identificam uma etnia africana, poderosa, rica, influente, que eram os mouros. Até hoje ainda existe nessa região daqui, ó, um país chamado Mauritânia, ou terra dos Maori, ou dos mouros. Isso é pouco dito para nós, pois quando os portugueses saíram dessa região e começaram a navegar, primeiro eles encontraram esses povos. E os primeiros escravizados que vieram para o Brasil, eles eram, na verdade, dessa região moura. Eram senegaleses, do reino do Songhai, ou da Guiné. O que de fato os faz bem diferentes do que a gente imagina. Um grande número de escravizados de origem islâmica. Aliás, diga-se de passagem, o tráfico de escravos no século XVI era principalmente por religião e não pela cor da pele. E ainda era possível se encontrar escravos brancos, contanto que não fossem cristãos. Isso, inclusive, esconde um elemento pouco conhecido. Em geral, a gente culpa os portugueses
pelo principal do tráfico negreiro, né? Tráfico de negros escravizados, quando na verdade os portugueses dominaram o tráfico no século XVI, quando a escravidão ainda era mais religiosa do que étnica. No século XVII e XVIII, quando a escravidão vai ser sinônimo de negra, quando os negros são escravizados por serem negros, quem vai estar dominando o tráfico é principalmente a Holanda e depois a Inglaterra. E os portugueses vão ser secundários ou pouco importantes. E isso é pouco conhecido. Talvez até porque seja muito mais fácil culpar os portugueses, que não têm muito com o que pagar, do que ingleses e holandeses, que se for pôr na balança o que eles estão devendo em reparação, vai se descobrir que eles devem muito. Além desse pessoal que veio do Senegal, uma grande quantidade de africanos, num segundo momento, veio desta região daqui, banto, angolanos, desta região. E estes foram muitos, a Bahia deve muito a eles. E depois deles, um grupo ainda grande de Yorubás, Jeje, Nagô, que vieram dessa região aqui, entre o rio Níger e o rio Volta. Os dois rios que têm as tradições Jeje, Nagô, Queto, tão famosas na Bahia. As influências desses povos estão em todas as nossas instâncias de existência. Mas é importante que se diga que a dos índios também, e a dos ibéricos também. Quando a gente nota as tradições que os baianos vivem, nota como elas são mestiças. O livro que a gente fez dá especial atenção à culinária, como exemplo de mestiçagem. Elementos que vêm dos índios, dos negros e dos brancos, ou dos europeus, melhor dizendo, se misturando e construindo um país.